Tem uma coisa que eu percebo em toda reunião, toda negociação, toda entrevista de emprego e até numa discussão entre duas pessoas de um relacionamento. Antes mesmo da pessoa terminar de falar, eu já sei mais ou menos como ela vai reagir se as coisas começarem a apertar. Não é uma intuição, não é sexto sentido, é leitura de padrão. Todo mundo tem um jeito de decidir, de reagir sob pressão, de se comunicar. E esse jeito se repete o tempo inteiro, em praticamente toda a situação da vida da pessoa. O problema é que quase ninguém aprendeu a enxergar o próprio padrão e vive tomando decisões no piloto automático, achando que está sendo racional, quando na verdade ela só está repetindo o mesmo comportamento de sempre. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar por que entender isso muda completamente a forma como você decide, como você lidera e como você se relaciona. E porque isso não tem nada a ver com o rótulo de personalidade que as pessoas colocam na internet. Deixa eu te contar 3 cenas que eu vejo o tempo inteiro em consultoria, em mentoria ou em atendimento individual. Cena 1. Um gestor trava numa decisão de contratação por 3 semanas. Ele tem os dados, tem a recomendação da equipe, mas não fecha. Não é falta de informação, é o padrão de decisão dele travando diante de uma escolha que ele não consegue controlar 100%. Isso pode acontecer também num casal, num relacionamento, onde uma das pessoas pede, vamos viajar, vamos fazer tal coisa, e a pessoa diz, depois eu vejo, depois eu decido, tal dia a gente conversa. É como se ela tivesse o tempo todo dizendo, eu não quero, eu não estou pronto, eu preciso controlar tudo para decidir. Verifique se você se identifica. Cena 2. O líder tem uma equipe de 6 pessoas e trata todo mundo do mesmo jeito. A mesma cobrança, o mesmo tom, a mesma forma de dar feedback. Resultado: metade do time floresce e a outra metade trava, se fecha ou pede demissão em silêncio. Ele não errou por falta de cuidado. Ele errou porque usou a mesma chave para fechaduras diferentes. Vamos imaginar você e o seu cônjuge, seu marido, sua esposa. Você trata essa pessoa como trata o seu colega de trabalho, ou trata o seu colega de trabalho como gostaria que te tratassem. É a mesma coisa. Você acaba criando mais problemas do que você imagina. Cena 3. Dois sócios discutem sobre a mesma decisão de negócios há meses. Nenhum dos dois está errado tecnicamente, só que um decide pela urgência e o outro só decide quando todos os dados estiverem na mesa. O conflito nunca foi sobre o problema, foi sobre como dois padrões diferentes tentando resolver a mesma coisa de formas opostas. Repara uma coisa, nenhuma dessas 3 cenas é sobre competência, é sobre padrão de comportamento não identificado, não trabalhado, não observado. E isso custa caro. Custa a contratação atrasada, custa a negociação perdida, custa a equipe desencajada, custa sócio saindo da sociedade, custa relacionamento com problemas. Quando você não vai observando como que as pessoas funcionam. E o pior, a pessoa quase nunca percebe que o padrão dela é a causa. Ela acha que é só o jeito que ela é e segue apagando incêndios, pagando o preço disso a vida inteira. O perfil comportamental não é um teste de personalidade, de saber que animal você seria. É um mapa de como você tende a agir, decidir, reagir. E principalmente quando você está sob pressão, que é exatamente quando o padrão automático assume o controle. A lógica é simples. Toda pessoa decide em um desses 3 eixos. O primeiro eixo é ação e pensamento. Algumas pessoas agem primeiro e ajustam depois. E outras pensam, analisam, então só agem. Então guarda esse eixo. Ação, pensamento. Algumas pessoas entram em ação e resolvem. Depois pensam sobre o que fizeram. Outras pensam e daí tomam decisões. Precisam de mais dados, precisam estar com mais controle. O segundo eixo é razão
e emoção. Algumas pessoas decidem primeiro pela lógica e pelos dados, outras decidem primeiro pela relação, pelo impacto das pessoas envolvidas. Ou seja, muita gente, quando recebe uma situação, já devolve. Estritamente emocional. Outras recebem, analisam, observam e então devolvem. Cruzando esses dois eixos, você tem um quadro formado por dominantes de decidir e liderar, e isso é importante. Ninguém é 100% uma coisa, tá? E todo mundo tem 4 perfis em algum grau. O que muda da pessoa para a pessoa o que ela domina, principalmente quando a pressão aumenta, tá? Então nós teremos dominantes de decidir e de liderar. No próximo vídeo eu vou abrir os perfis um por um, com nome, características, medos, travas, como os que eles se trabalham. Mas é isso que eu uso na PNL. A programação neurolinguística sempre tem como objetivo ajudar você a descobrir como que você funciona. Aí eu quero que no próximo vídeo você entenda especificamente como que você pode usar isso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. O primeiro impacto que eu quero que você anote: velocidade e segurança para decidir. Quando você conhece o seu próprio padrão, você para de brigar com ele. Você começa a trabalhar com ele. Você sabe que trava quando tem ausência de informação. Você sabe que trava se você precisa de mais controle. Você sabe que trava se você tem uma situação que te mexe emocionalmente. Então você já antecipa e cria um critério de decisão. Na PNL a gente chama isso de reenquadramento. Em vez de ficar 3, 4, 5 semanas girando em círculos ou simplesmente bater de frente, você sabe que pode decidir mais rápido sob pressão, você cria uma pausa programada, você cria âncoras de acesso para daí então bater o martelo. Isso não é sobre virar outra pessoa, é sobre parar de ser refém do seu próprio padrão automático. O segundo impacto, que é importante quando você conhece e se conhece melhor: liderança sem desgaste. Quando eu falo liderança, não estou falando só da liderança do trabalho. Em determinados momentos, você na sua casa precisa liderar a relação, liderar para a decisão sobre determinada coisa. Mas você precisa se conhecer e principalmente conhecer como que a outra pessoa reage. Liderar sem entender o padrão da outra pessoa é o motivo número 1 de desgastes, de discussões, de conflitos e até de microgerenciamento, atrito, desligamento silencioso, dentro de equipes pequenas ou grandes. Você não precisa cursos longos de gestão de pessoas para resolver isso. Você precisa entender, e de forma rápida, com quem você está falando e ajustar o seu tom de voz, ritmo, a forma de cobrar. Na PNL nós chamamos isso de rapport, espelhamento. Quanto mais você entende como que a PNL pode te ajudar, mais você começa a entender das outras pessoas. Isso não é presença atenta com método, não é adivinhação, é treinar o olho, ver o padrão por trás da fala, do silêncio, da hesitação, usar isso a favor da relação e não contra. Resumindo, você decide com um padrão, sua equipe decide com um padrão, seu sócio, seu cliente, seu candidato, sua esposa, seu esposo, todo mundo tem um determinado jeito de funcionar. A diferença em que aquela pessoa que se conhece é que ela entende qual é o seu padrão, entende como que ela funciona, entende como o que faz bem para ela e o que faz mal. Então ela sabe que em determinado momento ou com determinadas pessoas ela vai ter dificuldade, ela vai travar ou ela vai travar essas pessoas. Na PNL nós chamamos isso de estrutura de linguagem. No próximo vídeo que eu vou colocar aqui, eu vou te detalhar os 4 perfis comportamentais que você vai encontrar com maior facilidade: o executor, comunicador, planejador e o analista. Com características precisas, como o medo comum de cada um deles, o ponto de trava, como se comunica cada um. Se você lidera pessoas ou se você decide sozinho o tempo inteiro, você vai se reconhecer em pelo menos um ou 2 deles. E então, você sabendo disso, você consegue desfrutar de uma vida melhor, principalmente com a sua família e com os seus liderados. Se você quer ir além desse vídeo e aplicar PNL na prática, eu vou deixar para você aqui embaixo um link para você acessar o meu Instagram.
Lá você tem uma parte onde você pode fazer um diagnóstico guiado, gratuito, um exercício real de como que você pode entender como que você funciona e então fazer a vida que você quer tanto ter de forma mais leve, mais tranquila. Afinal, quando você entende mais sobre o PNL, você entende muito mais sobre o mundo e sobre as pessoas e fica tudo mais fácil de você entender. Aproveita e aprende a mudar a sua estratégia mental. Te vejo no próximo vídeo.